Oi, Tayane, tudo bom? Oi, Adriana, tudo Tá bom? ouvindo? Como vai? Tô sim, perfeitamente. Boa noite a todos. Vamos falar de infertilidade hoje, não é, Adriana? Pois é, a gente vê muito essa queixa, né? A gente tem muitas grávidas, quer dizer, tem muitas mulheres tentantes, Na e a embrião, né? gente, e a gente Acompanhando a ovulação, né? Vocês exatamente compartilham um pouco, né, dessa aflição. dessa aflição. E aí, às vezes, a gente vê, né, que nós mulheres, a gente tem uma vida muito corrida, e às vezes a gente esquece uma coisa que é Isso, o relógio biológico, né? isso. Mas hoje eu também queria falar um pouco, porque a sobrecarga da infertilidade cai muito sobre a mulher. Eu queria É verdade. começar falando sobre a infertilidade masculina, o papel Isso. dessas infecções recentes, como Zika e Covid, nesse contexto da infertilidade masculina. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse papel masculino na infertilidade. Certo. É ótima pergunta, ótimo início, né, Adriana? Realmente as pacientes, elas muitas vezes acham que são as culpadas da infertilidade e muitas vezes, na verdade, metade dos casos, 40 a 40% é homem e mulher, 40% homem e 40% mulher, a causa da infertilidade. Então, quando a gente vai investigar, a gente tem que investigar o casal. A gente nunca só investiga a mulher, não é? Então a gente tem que pedir o espermograma, que é o exame básico de avaliação da fertilidade masculina. Então, a infertilidade é do casal, eu sempre oriento que não existe um culpado, porque na verdade o problema é dos dois. E a gente investiga os dois concomitantemente, simultaneamente, tá? Inclusive, tem pacientes que já são mais orientadas, elas procuram muito, né, informações das tentantes. Então, tem pacientes que chegam, doutora, a minha ginecologista não pediu ao meu marido espermograma, eu pedi e aí veio a zoospermia. Então, recentemente eu tive uma paciente que me referiu isso, né? Então, a investigação começa com os dois. Tem homens que não querem fazer espermograma, mas devem fazer espermograma. E em relação às causas masculinas, temos diversas causas, não é? Desde a parte da questão da produção dos espermatozoides até o trato de saída desses espermatozoides. E também a questão do funcionamento do hipotálamo, da hipófise. Uma causa bem importante é a varicocele. A varicocele são as varizes no testículo, né? E dessa forma dificulta a produção dos espermatozoides pelo aumento da temperatura local. Também aumenta a fragmentação do DNA espermático, que é um dado que hoje a gente tem pedido muito, Adriana, além do espermograma, porque o espermograma ele não avalia, não é? A gente ter só um espermograma, a gente não consegue saber se aquele homem é fértil, não é? Porque 8 a 15% dos espermogramas normais, aquele homem pode ter uma alteração na taxa de fragmentação do DNA espermático. E hoje a gente vê muito os fatores ambientais, os fatores externos, sedentarismo, tabagismo, a obesidade, a má alimentação, isso vem interferindo muito na fertilidade dos casais. A gente tem visto bastante. Então, tem casais que a gente faz essas orientações básicas, a gente repõe algumas vitaminas e esses casais acabam engravidando. Então, até uma causa de infertilidade feminina, as disovulias, podem ser provocadas pela má alimentação, né? Então, é um fator que vem crescendo muito, que a gente pega muito no pé, né? E nossa consulta, ela começa no IMC da paciente e inclui todo o histórico menstrual, todo o histórico pessoal, se ela tem alguma doença ginecológica e queixas menstruais. Em relação ao homem, a gente questiona se já teve cachumba, que é uma causa de orquite, se ele tem alguma dificuldade para ejacular, então também temos que abordar essas queixas sexuais. Tem homens que referem, e aí nós encaminhamos para os andrologistas. O andrologista é um médico urologista especialista na parte masculina. E aí eu não examino o paciente, homem, né, na consulta. Eu faço esses questionamentos, interrogo se ele tem alguma dor testicular, alguma sensação de peso. Alguns referem
E aí eu solicito uma ultrassom de bolsa escrotal para avaliar a varicocele, que é uma queixa, não é, da varicocele. Também faço toda a avaliação hormonal masculina. Eu sempre faço, porque assim, por enquanto só tem eu aqui, né, de especialista em Campina Grande. Então, quando eu quero encaminhar para algum colega andrologista, eu já encaminho com FSH, com LH. O estradiol, a gente Você sabe que saber, aumenta também no homem pela obesidade, né? até para você saber até onde você vai precisar pesquisar na mulher, né? Porque se você já fez, eu digo sempre que começar a pesquisa pelo homem é mais simples porque assim, tem menos causa do que você vê o corpo da mulher, que é bem mais complexo, né? Então É, você termina já. mas os dele também são Tem bem mudado essa abordagem, complexos. né? O interessante É, era que por muito tempo eu acho que os homens não pesquisavam por dois pontos. Primeiro, eles achavam que estava necessariamente ligado à sexualidade e à sim, impotência, é infertilidade e verdade. impotência, essa diferença. E segundo, porque eles achavam que não tinha tratamento, porque, claro que Isso. tem alguns casos que é mais complicados, mas vários casos é um percentual alto que tem tratamento, né? Sim. Quando a gente recebe o paciente que tem um diagnóstico de azospermia, tem a causa de azospermia, que é o mais grave. Doutora, eu não tenho espermatozoide no ejaculado, né? Então, aquele paciente se assusta e sim, é muito difícil para o homem aceitar esse diagnóstico. A gente sabe, né? No meio que a gente vive, o machismo, então o homem, imagina, não pode ser culpado pela infertilidade. Então, ainda existe muito esse tabu, né, para o homem, de relacionar a infertilidade com a sexualidade, né, com a impotência sexual. E isso não tem nada a ver. A varicocele não afeta a potência sexual do homem, por exemplo. Então, a gente tem que fazer essa orientação. E diante de uma azoospermia, que é um caso mais grave, a gente sabe que tem dois tipos. A azoospermia obstrutiva, que é de melhor prognóstico, e a não obstrutiva, que aí a gente vai pesquisar as causas genéticas, que tem um prognóstico mais reservado, embora há tratamento. E eu posso falar que, diante de um paciente, por exemplo, com síndrome de Klinefelter, que a gente tem um cariótipo XXY, né? Então, são aqueles homens altos, eunucos, com os braços compridos. Então, a gente pode realizar a microtese, que é um procedimento no qual a gente extrai o espermatozoide direto do testículo. Em 50% dos casos, achamos espermatozoides. Então, no caso, é o andrologista que faz esse procedimento, não é? Mas, então, tem casos e casos. A gente deve passar por um especialista para ele poder avaliar melhor, né? Então, muitos homens não nos procuram exatamente por isso, por esse tabu. Eu sou azoospermia, não vou ter filhos nunca. Mas a gente sabe que tem dois tipos de causa de cada caso. Cada causa tem o seu prognóstico, né? E hoje Melhor ou a gente tem visto um pior. avanço. Eu acho que toda a medicina avançou muito em todas as áreas com o avançar da Sim, tecnologia, né? Eu digo que a gente está vivendo realmente a medicina agora, porque agora a gente consegue intervir sabendo o que está fazendo, né? Eu sim, acho que, verdade. claro que isso é um Muitos passo, estudos, pesquisas, não é? a gente vai avançar mais, mas acho que nos últimos 10, 15 anos houve um avanço muito grande da medicina. Da Com medicina, da certeza. saúde como um todo. Inclusive, assim, a gente está vivendo uma pandemia agora, Covid. Recentemente a gente viveu o Zika, que acho que foi muito estressante para o pessoal da reprodução humana, até porque ninguém Sim, queria engravidar e a gente não sabia o percentual de exato que o fator sexual poderia intervir aí como uma forma de contaminação. A gente viu sim, também alguns trabalhos mostrando que o meio, né, o fluido que o Zika mais gostava dos estudados era o sêmen masculino, que é uma coisa pouco falada sobre Zika e sêmen masculino. sei. Inclusive que agora está voltando o Zika, né? Não naquela magnitude, mas a gente está vendo um aumento do número de casos no Nordeste. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas causas infecciosas mais comuns. A Sim, cachumba a gente já sabe bem, mas assim, é, novas causas infecciosas, o que é que tem sim. causado, principalmente na A infecção infertilidade? pelo Zika, a gente já vê a questão da transmissão sexual, né? Então, o homem que tem a infecção pelo Zika, ele deve passar pelo menos 6 meses para fazer um tratamento, de reprodução assistida. E o Zika, eu lembro que na época eu estava no IMIP.
Então, eu vi muitos bebês com microcefalia. Então, tinha uma enfermaria na área de puérperas que era só de bebês com microcefalia. Então, assim, realmente foi muito assustador. E os tratamentos de reprodução caíram muito, em torno de 30% a 40%, não é? E a doutora Madalena, que é a diretora do grupo GEARE, ela falou que na época, na verdade, o grupo da gente já faz congelamento de rotina, sabe, Adriana? Então, a gente faz o congelamento de óvulos ou o congelamento de embriões. E hoje a gente testa para Zika, sim, testamos para Zika. E cancelamos alguns ciclos se o paciente tiver com infecção pelo Zika, não é? Então, temos ainda esse cuidado. E devido ao fato, na época de fazer o congelamento dos embriões, tivemos que adiar, não é? As transferências embrionárias até que se definisse a relação do Zika com as alterações embrionárias que você conhece bem, as alterações fetais que você conhece bem, né? Que detalhou bem a relação do Zika com a microcefalia. E aí, em relação ao Covid, não é? Desde março a gente não faz transferência embrionária, justamente esperando o que é que os estudos vão mostrar. E no momento a gente não tem dados ainda sobre a repercussão da infecção do Covid nos óvulos, no trato genital feminino. A gente tem visto alguns casos obstétricos, não é? De pré-eclâmpsia, a Melania fala bem disso, né? De o aumento dos distúrbios hipertensivos, do abortamento. A gente sabe que infecção aumenta o risco de aborto. Então, a gente não sabe se ainda há uma relação direta do Covid com esses abortamentos. Mas em relação ao homem, né? A parte masculina. Já saíram alguns estudos mostrando que pode provocar, sim, uma orquite, da mesma forma que a cachumba provoca. É uma inflamação nos testículos, essa infecção, ela pode até... a gente precisa de mais estudos para definir se vai realmente provocar uma infertilidade masculina, né? Mas que já há um estresse no testículo, um aumento do estresse oxidativo, da taxa de fragmentação do DNA espermático. Isso pode prejudicar a produção dos espermatozoides. Então, os tratamentos de reprodução foram liberados em junho para os pacientes tempos-sensíveis, junho e julho. Então, em agosto, a gente vai voltar a fazer os tratamentos para todas as pacientes, mas estamos em uma pandemia ainda. Então, estamos tendo todo o cuidado e a gente orienta as pacientes que elas não podem se infectar de forma nenhuma pelo Covid. Então, estamos fazendo testagem antes, o Zika ainda permanece como um exame básico para a gente começar os ciclos de reprodução assistida. Então, fazemos testagem para o Zika, para o Covid, PCR e sorologia, GG e IgM, antes de começar as injeções para fertilização. Então, se esse paciente se infecta, e além disso, a gente também colhe 3 dias antes da punção o PCR para Covid. Então, se esse paciente, se esse casal está com a infecção pelo Covid, como ainda não sabemos a repercussão, né, dessa infecção, nós suspendemos o ciclo. Né? Teve uma paciente minha, domingo, inclusive, que já tinha começado as injeções e perdeu 2 injeções, mas suspendemos porque o PCR veio detectado. Então estamos tendo todo esse cuidado, né? Porque justamente por essa preocupação. E ainda não voltamos a realizar as transferências. Em relação a infecções... Pode falar, Adriana. Não, era uma dúvida minha em relação ao Zika, passou agora. Se fazem PCR do sêmen. Sim, sim. Sim. E aí ele tem que, se a gente detecta o IgM, tem que fazer o PCR para sêmen. Inclusive, um colega nosso, andrologista, Felipe Tenório, ele tem trabalhos, né, no IMIP em relação ao Zika. Eu acho que eu vou até fazer essa ponte aí entre você e ele. Interessante, sabe? Porque ele tem doutorado, o doutorado dele, eu acho que é o doutorado, é sobre Zika e a fertilidade masculina. Então, eu acho que vale uma live. A longo prazo tem que ser investigado, né? Se aumentou a taxa de fertilidade masculina no Brasil, principalmente na região Nordeste.
Às Sim, vezes a gente tem muita coisa para fazer, não tem verba de pesquisa, né? Mas a gente isso. tem. Mas ele tem feito uma pesquisa excelente lá no IMIP. E a gente pode até fazer essa ponte, não é? Pois Entre é. você e ele para vocês conversarem sobre esse assunto. O Zika. Eu Mas a acho, gente detectou no homem, fazemos o PCR e esse paciente só pode engravidar sua esposa 6 meses após, né? E tem que estar interessante. com PCR negativo. Tem algumas perguntas aqui. Vamos responder para não. Em Posso responder? relação, Sim, eu posso falar só de pode. outra infecção, não é, Adriana? Que tem aumentado bastante, que são as infecções sexualmente transmissíveis, pela falta do uso dos preservativos, não é? E eu tenho visto casais em que o homem ele tem um fator, tem a azoospermia obstrutiva de causa infecciosa. Então, a clamídia, ela pode levar à obstrução, tá, dos ductos, e assim provocar uma azoospermia. Então, e concomitantemente, sua esposa tem um fator tubário, e a causa principal é doença inflamatória pélvica provocada por clamídia e Eu acho gonorreia. que a gente investiga muito pouco aqui, quer dizer, praticamente não investiga, né? Sim. Essas infecções sexualmente transmitidas. Eu acho E essas pacientes interessante. jovens, né, a gente precisa pesquisar. Eu pesquiso de rotina, Adriana. As colegas ginecologistas sabem que eu peço sempre cultura de secreção vaginal, bacterioscopia, pesquisa de clamídia, gonococo, micoplasma, na secreção vaginal, né? Isso, É, tem feito, no sistema público a gente vê muito aumento, tem visto muito aumento de gestação ectópica em jovens. ectópica. 15 anos, 16 anos, que era uma coisa que a gente não via, né, antes. A gente via que era Estão começando prioridade. muito cedo a atividade sexual. Exato. Infelizmente, né, a questão de muitos parceiros, múltiplos parceiros sexuais e não utilizar o preservativo realmente preocupa muito. Então, tem crescido bastante a infertilidade tubária e as ectópicas como consequência, não é? Pois é. É verdade ou mito que homens com síndrome de Down são estéreis? Pergunta de Maísa. Homens com síndrome de Down são estéreis? Não. Não, que a gente inclusive vê reprodução, né? Sim. Não sei. Aurizete. Sim, pode Boa noite. falar. Eu queria saber quais são os tratamentos para varicocele. A varicocele, não é? Então, a varicocele, primeiramente, varicocele de grau leve, muitas vezes não altera o espermograma. E se não altera o espermograma, nem a taxa de fragmentação do DNA espermático, esse paciente não necessita de uma intervenção. Agora, se altera o espermograma, é necessário fazer uma cirurgia, certo? É a varicocelectomia microcirúrgica. Então, temos uma técnica é, mais invasiva e essa microcirúrgica, ela é mais detalhada, os colegas operam com microscópio, então tem taxas maiores de sucesso. Então, a varicocele ela vai passar por esse tratamento cirúrgico se repercutir no espermograma. Luciene pergunta: febre reumática pode causar infertilidade? Febre reumática. Acho que ela quis, não sei se febre reumática ou alguma doença imune, né? Depende da Doença doença. autoimune, sim. Doença autoimune pode até provocar queda na reserva ovariana da paciente. Aí tem que saber qual seria essa doença, tem que fazer uma Febre avaliação, reumática, né? Por si só, não. por si só, não. Malu, um A cisto, repercussão é cardíaca, né? Articular. Malu, um cisto miometrial pode ser adenomiose? Um cisto endometrial, Miometrial. sim, tem os adenomiomas císticos, não é? Então, A adenomiose tem sido tem sido a doença que está sendo frequente, não é? frequente. Pelo avanço aí dos métodos diagnósticos da ultrassom, a ultrassom 3D. Então, eu vejo muito na minha prática a adenomiose. A gente tem visto a adenomiose, a gente estudava a adenomiose como uma patologia uterina de mulheres que tinham muitos filhos, não é, Adriana? Mas a gente vem no Ligesta.
Sim. Então, e a gente vê a associação da adenomiose com a endometriose. As oses sempre andam um pouco juntas. E a adenomiose é quando o endométrio, né, ele invade o miométrio. Então, existe uma quebra dessa barreira, né, a gente chama de zona juncional. E a gente sabe que está associada à falha de implantação, então a taxas menores de gravidez. Eu acho que E a gente ainda estuda pouco os fatores inflamatórios que interferem ali naquele isso, endométrio. Eu acho que a gente ainda tem que estudar mais essa parte, né? Porque não é só uma lesão que deixa uma fibrose, não, existe produção ali de existe o componente inflamatório, exatamente, aquela inflamação ali já tem estudos bem que relacionam bem a adenomiose com a questão de taxas menores de gestação. Então, é importante a gente tratar essa adenomiose. Então, a gente pode fazer uma esteroscopia diagnóstica para avaliar se existem focos de adenomiose na cavidade que podem ser ressecados. A gente sabe que os que vão surgir, os que vão aparecer na estereoscopia são geralmente aquela adenomiose mais grave, não é? Mas é importante a gente investigar e também bloquear essa adenomiose. Então, os estudos mostram melhora dessa taxa de gravidez com bloqueio com os análogos de NRH. Então, o Leuprolide, né, o Lupron, o Zoladex. Então, a gente tem que fazer um bloqueio por 2 a 3 meses porque os estudos já mostram associação com melhores taxas de gestação. Antigamente as mulheres ou estavam grávidas ou estavam amamentando. Então ela não tinha É, essa influência hormonal que causava hormonal, essas isso. doenças, né? Hoje a gente só É, tem um, dois filhos, então fica grande parte do período fértil fica exposta a essas influências, né? exatamente. E cada vez mais tarde as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. E é por isso que é importante a gente falar do congelamento de óvulos, né? Não sei se era Sim. a sua Pode falar um próxima pouquinho da reserva questão. ovariana, né? Dessa queda que Sim, hoje podemos. discute muito a reserva ovariana, né? É Quando importante. investigar, o que Uhum. fazer, quais são as opções de tanta investigação e quais são as opções de preventivas, para não, porque assim, para não cair, já vê que você tem uma reserva muito baixa, né? Isso. Bom, a reserva ovariana, eu sempre avalio e eu acredito que deveria ser uma rotina, deveria fazer parte da rotina ginecológica a partir dos 32 anos, que a reserva da mulher começa a cair depois dos 30, de forma mais acentuada depois dos 35 anos. Primeiro é importante a gente saber da fisiologia, né? Então, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, com 5 meses, a gente tinha cerca de 6 a 7 milhões de óvulos, não é? E quando a gente nasce, cai para 1 milhão. Então, a reserva da mulher já vai reduzindo ao nascimento, quando ela entra na puberdade, vai para 300 mil. E aí, só vai caindo, né, Adriana? Todo mês a gente perde cerca de 1.000 óvulos. Então, realmente é um relógio biológico. E é uma mentira, essa ideia de que a mulher pode engravidar quando quer, quando quiser. Não, temos um relógio biológico e é mais difícil engravidar depois dos 35, de forma mais acentuada depois dos 38, 40 anos, né? Então, a reserva ovariana a gente avalia pela idade, né? Pelos hormônios, pelos exames de sangue FSH, estradiol, o hormônio antimileriano, que é o padrão ouro, e pela contagem dos folículos antrais. Então, o FSH de preferência deve estar abaixo de 10, acima de 15 está associado a um prognóstico mais complicado para essa paciente. Então, é uma reserva ovariana baixa, inadequada. E em relação ao estradiol no começo do ciclo, então, em que momento a gente faz esse exame, né? A gente faz esse exame na fase folicular inicial, do terceiro ao quinto dia do ciclo menstrual, tá? E o antimileriano, diferente do FSH e do estradiol, a gente pode colher em qualquer dia do ciclo, ele não varia interciclo nem intraciclo, certo? E em relação à contagem de folículos antrais, o ideal é que seja acima de 8.
Mas a gente sabe que existe gráficos relacionando, não é, a idade com o antimileriano. Porque imagina uma paciente de 28 anos ter um antimileriano de 1,2, que é o limite aí, né, do normal acima de 1,2. Não é, vamos dizer, 1,4. Não é um antimileriano normal. A gente coloca num gráfico e vê que já indica uma baixa reserva ovariana, não é? Então, a gente avaliar o antimileriano, a gente não vai saber quando aquela paciente vai entrar na menopausa. É uma fotografia da sua reserva, do pool de folículos, não é, que ela tem, do pool de folículos primordiais. E diferente do homem, a gente não produz. A gente nasce com esses folículos, não é? E a gente vai perdendo, perdendo, perdendo. E o homem não, ele produz a cada 60 a 90 dias. As células germinativas dos homens aí estão a todo vapor e a gente só vai perdendo. Então, a gente tem esse relógio biológico. Portanto, é importante a gente realizar o congelamento de óvulos, né? Quando a gente está chegando numa idade de 35 anos, não temos um parceiro, ou até temos, mas não queremos engravidar, porque a reserva vai cair, e não só cai a quantidade, A cai a qualidade. É. qualidade. E aí, quando a gente for falar da qualidade, a gente vai falar de dificuldade para engravidar e do aumento do número de abortamentos depois dos 35, não é? Então, é uma causa que a gente entra no ROI da investigação de abortamento e repetição, não é? Que a qualidade do óvulo da mulher cai com a idade. Então, a gente pode investigar tudo e a gente chegar nessa conclusão de que, às vezes, a paciente não avalia aquele embrião, né? Para descartar trissomias, monossomias, alterações cromossômicas numéricas, mas a gente sabe que a qualidade do óvulo já implica, não é, no distúrbio, na questão da meiose, né, numa alteração da meiose e implica em mais abortamentos. E com esses fatores ambientais que a gente está vendo cada vez mais comum, a gente tem visto isso, né? Um aumento. É, Ultimamente eu tenho visto um aumento muito da impressionante infertilidade, da subfertilidade, né, da Adriana? Às vezes, fertilidade, dos abortos de repetição, sim. até das cromossomopatias, entendeu? Então a gente tem visto que tem algo interferindo na. Porque quando a gente fala na fertilidade, também você quer entregar um produto de concepção bem, né? Sim, Então, é todo esse contexto que está ali nesse período que a mulher está nessa tentativa de uma gravidez é. e querendo um filho saudável, né? Então a gente orienta, né, a perder peso. Vocês estão fornecendo essa parte de congelamento dos óvulos aqui já em Campina. O que é que a gente está fazendo já aqui em Campina Grande? Certo. Aqui em Campina eu faço todo o acompanhamento, é, toda a parte de investigação, fazemos tudo aqui, e também o uso das injeções. É, o paciente pode fazer na sua própria residência, ela mesma pode aplicar, o esposo pode aplicar, não é? Tem algumas que têm medo de aplicar e vão para uma farmácia, mas enfim. E o acompanhamento ultrassonográfico, a gente vai a Recife para fazer a captação dos óvulos. E no dia seguinte, o paciente pode voltar para Campina, o casal pode voltar para Campina e aguardar esse contato telefônico do laboratório para falar sobre os blastocistos, né? Quantos embriões de quinto dia esse casal teve, se o casal vai optar por biópsia embrionária. Então, tem esse período do resultado da biópsia, que é em torno de 10 a 15 dias. Nós fazemos congelamento de rotina, pelo efeito deletério do excesso de hormônios que a gente vê, né? O paciente que eu vou fazer a punção amanhã, o estradiol de quase 5.000. Então, a gente não está acostumado com esse estradiol, não é? Então, isso pode alterar a receptividade endometrial. Então, realizamos congelamento de rotina e transferimos no ciclo posterior o embrião. Em relação sua pergunta, o que a gente faz aqui, né, em Campina. Então, a gente fazemos tudo isso, exceto a captação dos óvulos, que a gente precisa de um laboratório de fertilização in vitro. E o grupo GEARI vai chegar em João Pessoa, ainda não com laboratório, porque por causa da questão o laboratório precisa ter
abrir, na verdade, depois de 3 meses do funcionamento da clínica. Então, a clínica vai abrir em setembro, em João Pessoa. Então, eu acho só ano que vem que vamos ter o laboratório. E aí vamos fazer tudo aqui na Paraíba. Que é ótimo, porque o pior de a Madalena era o trânsito. É. Eu dizia isso a ela. As pacientes reclamavam do trânsito. Tem Meu muitas, Deus, esse trânsito de Recife não tem que e aguentar. muitas perguntavam Eu se ia podia toda semana. fazer a ultrassonografia aqui, porque só ir lá fazer a ultrassonografia para ver quando fazer a punção. Então a gente começava e elas iam depois por conta desse estresse do trânsito, né? Que tem, e vai a Isso. Recife. Vamos responder só mais algumas perguntas. Acho que é Ceissa. O paciente homem que adquirir corona, com quanto tempo pode começar a fazer família? Com quanto tempo pode namorar depois do corona? Olha, a gente ainda não tem essa data aí certa, né, esses dias, mas, bom, 14 dias de isolamento, não é de toda forma. E como a gente ainda não sabe a repercussão do Covid, assim, precisamos de mais estudos, mas a gente sabe que, por exemplo, febre impacta na qualidade, na quantidade dos espermatozoides. Então, esse paciente precisa passar por um especialista para, né, porque a gente está esperando mais e mais estudos. Mas é preciso passar por um especialista, ver se alterou o espermograma, se alterou a fertilidade masculina. É, às vezes o paciente tem durante a infecção pelo Covid, né? Eu estava falando que às vezes tem a dor testicular, que é o sinal da orquite, o sintoma da orquite. Então, mas em relação ao período que ele pode namorar, ainda não temos dados É para só dizer. muito Daqui. aconselhável esperar enquanto não sai pelo menos o período da nova É. fornada, né? 2 a 3 meses. Dois a Então, três meses para geralmente sair é uma de nova 60 a 90 fornada. dias para sair novos espermatozoides. Pelo menos que fica mais tranquilo. Enquanto a gente não tem dados, né? Enquanto não temos dados, é melhor Tá. realmente esperar 2 a 3 meses. Tiago, existe luz no fim do túnel para a concepção natural para um homem com oligospermia? Bom, oligospermia, não é? Então, a concepção natural, a gente tem que ver qual o grau da oligospermia. É uma oligospermia leve, moderada, grave. Então, pacientes que têm oligospermia grave, precisamos avaliar os fatores genéticos, como microdeleções do cromossomo Y, avaliar o cariótipo, não é? E algumas vezes investigar esse homem, né, melhor, fazer um exame físico, pesquisar se há presença dos ductos deferentes, se está tudo tranquilo, não é? Então, depende do grau da oligospermia. Não tenho como dizer, mas sim, existe luz no fim do túnel para tudo. Como dado, Tratando. realmente, a medicina tem achado, a saúde tem achado soluções para muita coisa, né? Coisas que antes a Sim, gente achava que não tinha. exatamente, Adriana. Juliesse, eu acho. O espermograma dando baixo, os espermatozoides, pode ser pela doença? Pode ser pelo Covid, provavelmente. Tem que saber se Sim, estava antes também, né? Como era antes. é, sim, Isadora, exato. faz diferença congelar ovos com 25 ou 35 anos? Qual é o melhor? Sim, com certeza. Com 25. Quanto mais cedo, né? A gente tem que entender que Melhor a nossos qualidade. óvulos têm nossa idade. Com 35 anos, ele sofreu o que a gente sofreu, fora coisas que a gente não sabe, Sim, né? Que ele tem sofrido lá dentro, né? lembrei da sua outra pergunta que eu queria, estava tentando lembrar aqui em relação à quantidade de óvulos, né? Infelizmente não temos como aumentar. Então, existem algumas pesquisas de ovário artificial, de como rejuvenescer o ovário. Na prática clínica, não temos isso ainda. E nós temos como melhorar a qualidade dos óvulos, que é se alimentando bem, praticando atividade física, manejando o estresse e dormindo bem, né? Então, a gente sempre orienta uma mudança de lifestyle, né? Mudar o estilo de vida 3 meses antes do tratamento para engravidar. É fundamental a gente falar nisso, né? A questão do peso da paciente, reduzir peso é importante porque impacta na qualidade dos óvulos. Então, quando a gente está diante de uma paciente obesa, de um casal obeso, temos que ter uma abordagem multidisciplinar, não é, Adriana?
Por muito nutricionista, tempo, endocrinologista, educador físico. Isso faz parte do tratamento de infertilidade. Então, não tem como fugir. E eu até sempre para digo, garantir a gravidez também, né? sim, Eu eu estava sempre vou além, né? Eu digo, olha, você não está perdendo peso só para engravidar, você está perdendo para manter a gestação e para você ter uma gestação com menos riscos, né? De pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, e aí a gente vai eu conversar estava só lendo disso, né? um artigo ontem, porque as pessoas estão muito preocupadas com suplementação. Tudo bem, existe essa possibilidade. Mas os artigos mostrando que, primeiro, que a suplementação durante a gestação, durante o período, às vezes não são suficientes, porque você tem que ter uma boa quantidade intracelular. E Sim, essa suplementação não garante que a quantidade desses nutrientes intracelular vai estar bom, que tudo isso é um processo que depende de como aquela célula é formada, a renovação daquela célula. Então, o intracelular não muda. A gente não empurra dentro da célula. E sim, mostra que se você faz um estilo de vida saudável 3 anos antes, começando com aumento de ingesta de frutas, verduras, leguminosas, peixe, melhora muito os sim, desfechos gestacionais, né? sim. Então, Salmão, isso é uma coisa que a gente tem que mudar, porque o estilo de vida, tem. principalmente do nordestino, e assim, é difícil para a gente, como profissional de saúde, falar sobre isso, porque vem logo o lado estético, né? Sim, Que a gente não está é. preocupada com o lado estético, mas está preocupada na repercussão daquele acúmulo de gordura nessas coisas que às vezes as pessoas nem entendem, que vai causar um aborto, uma dificuldade de Isso. engravidar. É. Algumas pacientes já me perguntaram, doutora, a gente vê pacientes gordas, obesas, grávidas, né? Desculpa aí o gordo, é como elas falam. É, sim, mas a gente vê um aumento da incidência de infertilidade com a obesidade, não é? A gente sabe que pacientes obesas conseguem engravidar, alguns conseguem, mas a gente vê a associação, né? E a associação do aumento da gordura abdominal com a resistência à insulina, com os distúrbios ovulatórios. Então, o aumento de peso muitas vezes provoca uma irregularidade menstrual. Então, faz parte do tratamento. Eu digo, não tem como escapar, faz parte do tratamento de infertilidade. Se E a você gente sem fora a falar, epigenética, não é, Adriana? Não sei se exatamente, você sem lê alguma coisa. falar que a gente vai mudar a saúde do filho. Então, os trabalhos Sim, nos 1.000 primeiros dias de vida, isso já é consenso, né? Mais de 15 anos que a gente fala disso. Que, na realidade, imagina, isso começa na concepção. As pessoas falam da gravidez, mas eu acho que tem que começar pelo menos 3 a 6 meses antes de engravidar. Porque imagina a qualidade desse espermatozoide, a qualidade desse óvulo, tudo isso a gente interfere. E aí sim. você vai ter. Eu tive uma aluna que fez uma pesquisa de doutorado, junto com o pessoal do IMIP, que era nutricionista, e ela viu que as crianças estavam nascendo com resistência à insulina. Porque durante a gravidez, o excesso de carboidrato, o excesso. Então, está mudando essa coisa. Então, uma criança, a gente sabe que os estudos mostram que você precisa de 30 anos sendo exposto a fatores de risco para poder infartar. Se essa criança já nasceu assim, e se você pelo menos não amamenta, se você pelo menos não faz uma dieta saudável daquela criança, ela vai Isso. começar ali na vida Adoecer intrauterina, né? cedo. Então, vai ter Ela um já infarto começa a aos 30 adoecer, anos, né? intraútero, né? Já existem uns estudos mostrando, já existem estudos mostrando a relação do líquido endometrial ali, quando o embrião está se implantando, que tem fatores, né, epigenéticos já que penetram no embrião e mudam a expressão genética, né, daquele embrião. Então, já começa na concepção. Então, realmente, o que eu tento falar é você não está emagrecendo, porque a gente sabe que é difícil emagrecer, não é? Não é fácil. A gente está diante de uma paciente obesa que quer engravidar, é o sonho dela, mas que ela tem que perder 12 quilos. E que isso até já Mas, começou quando ela estava na barriga da mãe, que ganhou peso sim, demais. Então, quando você já tem essa genética que foi modificada e que você tem uma tendência a ter essas mudanças metabólicas, né? Ela foi reprogramada metabolicamente, o reprogramada excesso. metabolicamente. É o que a epigenética fala, né? A sua expressão gênica sendo modificada pelo fator externo, pela sua alimentação, estresse, sedentarismo, tudo isso. E a relação, já existem estudos mostrando a obesidade masculina com a obesidade infantil, né, dos filhos desses pais obesos.
Então, isso já está bem, não tem como escapar. A Não, não. mudança de estilo de vida não tem como fugir. Naira, eu acho. Aline, eu acho, sei lá. É porque esses nomes de Instagram são estranhos, né? Boa noite. E pessoas com. Boa noite. Pessoas com ovários policísticos têm deficiências de vitamina, as quais impedem engravidar. Quais são? E na maioria dos tratamentos são feitos com anticoncepcionais e indutores. SOP é complexo, né? SOP é complexo, né? A gente vê, assim, associação com hipovitaminose D, hipovitaminose B, B12, ácido fólico. Em relação ao tratamento da síndrome dos ovários policísticos, depende do que ela quer. Se ela quer engravidar, a gente realmente tem que induzir a ovulação. É importante avaliar as tubas uterinas antes de induzir, não é? Adriana, eu sempre pego, às vezes, né, infelizmente, alguns colegas que induzem pacientes 4 meses, 6 meses e não fizeram uma estereossopingografia. E aí, quando você vê, ou até mesmo espermograma, né? Sim. Então, Tem que ter pelo menos e esse aí trio básico, né? Antes de uma indústria. tem que ter esse trio básico. E tem que ter a estereossopingografia, tem que ter o espermograma e corrigir a ovulação. E aí a gente tem vastas opções, né, de tratamento, indutor oral, injeções, e acompanhar esse desenvolvimento folicular por meio da ultrassonografia e deflagrar essa ovulação também por injeção, né, pelo HCG. Então, temos algumas medicações no mercado e a gente tenta por 4 a 6 meses. Se a paciente não consegue engravidar, a gente tem que pensar em outra estratégia, né? Acho que eu respondi tudo. Acho que sim. Ela está perguntando se tem alguma vitamina que precisa tomar, mas é mais essa coisa do estilo de vida, né? Sim, sim. No geral. Não vai ser a vitamina que vai tratar a infertilidade, não é? A gente quer. Então, a gente pode corrigir algumas deficiências, não é? E melhorar uma subfertilidade. Então, eu já tive paciente, Adriana, que a alimentação do casal era péssima, péssima. Então, assim, eu fico até com vergonha. Como é que vocês comem biscoito, pipos, cheetos? Gente, isso não pode estar uma alimentação de um adulto. Não pode, não é, Adriana? Sim. Então a gente fez algumas correções. Ela tinha uma disovulia, ela não se enquadrava num quadro de ovário policístico clássico ali, que a gente tem os critérios de Rotterdam. Mas a gente fez algumas orientações alimentares, procurou um nutricionista, mudou o estilo de vida e engravidou espontaneamente. Então eu ia induzir a ovulação, ela engravidou espontaneamente. Então ela ovulava muito tarde, formava cistos, então ela desovulia e então só alguns ajustes, não é? A paciente engravida. A gente não tem, assim, tudo da gente é intracelular, né? O que a gente vê aqui por fora é o macro, mas o micro é muito importante. E o Sim. micro, isso já é desde a época da Grécia, né? Sócrates já dizia, a gente é o que come. Então, não tem segredo para isso. O problema é que a gente quer enganar e quer modificar. Não tem. É. A gente vai. Não se trata. Da mesma eu vi um colega, né, andrologista. Não, o tratamento do fator masculino vai além do Vitergan Plus Zinco, que é uma vitamina. Ele postou essa semana, eu achei tão interessante. Então, não é só dar uma vitamina para os espermatozoides ficarem mais fortes, não é correrem mais, não. A gente tem que aprofundar essa investigação, tem que passar realmente por um especialista para lhe orientar melhor e para ser mais efetivo, né? E realmente a gente conseguir um bebê saudável em casa, que é o nosso o sonho, né? Propósito. Vivian, uma mulher que teve um aborto provocado na gravidez tem risco de aborto? Provavelmente. Aborto provocado, Só se não for por é? alguma cineque, alguma coisa, né? Sim, sim. A curetagem ela pode provocar, né, agressão ao endométrio, às vezes até a camada basal formando sinéquias. E se for esse fator, realmente, Adriana, pode provocar outro aborto, né? Vilma, minha filha com 33 anos, com quantos anos a senhora indica ter o próximo filho sem que precise fazer a reserva ovariana? Ela, ela engravidou com 33. Ela, pelo que eu entendi, tive minha filha com 33 anos. Com quantos anos a senhora me indica ter o próximo Um filho? ano e meio, 2 anos, né?
Para que engravidar aos 55, né? Eu vou ser assim, eu tomei um atrás do outro. Eu acho que é o Um melhor. ano e meio, intervalo interpartal, né? De um ano e meio, 2 anos para amamentar bem, curtir bem o filho, mas não pode demorar muito tempo, não. Senão pode ser Não mais perca a difícil, coragem. né? É, Luciana, verdade, coragem. engravidei aos 46 anos. Hoje, 51 Eita, anos, minha filha tem 5 anos. Eu tive uma paciente até com 48 anos e nasceu bem. Então, a gente pode ter, né? 48, É. eu já vi Toda vez que ela 46. chegava, 48, tô sabendo agora. eu estava estressada toda vez que e já tive uma que vinha ela e a filha grávidas. E assim, Nossa! mas assim, É, é um a gente vê estresse pra muito, gente, né? porque a gente fica procurando. Claro que nasce saudável, a gente tem sim bebê saudável. Do mesmo Mas jeito é que a menos de gente, 3%, né, Adriana? Depois dos 43 anos. do mesmo jeito que a gente também tem jovens que podem ter síndromes. Claro que isso Sim. acontece, mas a gente fala da possibilidade, quais são as chances. Eribel Isso. está dizendo que você é a médica dele, manda um abraço. Ana, Abraço, Arivelton. Ana É o também, consultor sua do Grupo Geari. paciente. Viviane, qual o valor em média de uma fertilização? Vai Eita. depender do. Vai Se faz biópsia depender. embrionária, se não faz biópsia embrionária, não é? A gente sabe que o valor é alto, em Minha torno gente, entre coloca 20 segue e 30 mil, Tayane podemos falar, não é? Me e pergunta no quanto. direct. Entre Pergunta 20 a pro segue. 30 mil, depende, não é? Hoje está bem mais em Das conta, né? Por conta medicações. das medicações que surgiram mais, né? Mas Isso. ainda é caro porque existe. É muito complexo um laboratório, Há muito. é muito A gente complexo. trabalha com cultura estendida, blastocisto, até embrião Não, D6, não é D7. tão simples a parte de Não é barato, Não não é, é. E infelizmente. tudo importado, o dólar tá aí bombando, né? Mas aí as pessoas que quiserem saber de valor de consulta, essas coisas, vai lá no direct É dele isso. Vamos para as perguntas. para as perguntas. E congelamento de óvulos, não é? Então, para preservar a qualidade desse óvulo, é indicado congelar até os 35, mas isso não impede de você congelar. Já vi paciente congelando óvulo com 48, colhendo de 1 a 2 óvulos ali, mas não tinha parceiro e tinha desejo materno, desejo de engravidar, então a gente vê todo perfil, né? Todo tipo de perfil de pacientes. Então, a idade ideal é até os 35 pela qualidade, pela questão genética, não é, dos óvulos. Mas, e esses óvulos, eles são congelados a uma temperatura de menos 196 graus, não é, no tambor de nitrogênio líquido. É bem São complexo. mantidos por tempo aí indeterminado. E você paga um valor que é menor, às vezes, do que um seguro de carro. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Eu fiz uma live com um colega da Espanha. Ele é brasileiro, né, da Bahia, mas trabalha no IVE, no Instituto Valenciano de Infertilidade, que é uma das maiores clínicas do mundo de infertilidade. E ele disse que a filha dele, aos 18 anos, vai congelar óvulos. Então, a filha dele tem 8. Então, ela já aos 18 vai congelar, porque talvez ela possa ser sua própria doadora aos 38, aos 40, quando ela quiser engravidar. Não é? Então, permite, né, uma segurança. Então, é algo que a gente não. Que congela, às vezes a gente não quer usar os óvulos que congela, da mesma forma que um seguro. Mas se você precisar, não é? Então, a gente tem que começar a pensar nisso para ficar mais tranquila para engravidar mais tarde. Cláudio, acho que tem só 10 minutos agora, vamos responder. Eu trato também, Clara, de abortamento de repetição. Sim. Quantas tentativas é necessário para atingir o sucesso? É possível na primeira tentativa? Eita. Deixa eu ver aqui. Gostaria, quais as chances? Então, é possível sim, certo? Na primeira tentativa. O principal fator de sucesso é a idade. A idade do tratamento, né? A idade em que você faz o tratamento de reprodução. E a quantidade de óvulos e qualidade. Então, existe um trabalho, né, de Sunkara, que é também uma pesquisadora, ela é indiana, mas mora na Inglaterra, que ela fez um trabalho em que pacientes com menos de 35 anos precisam de 6 óvulos para ter um embrião geneticamente normal e ter 50 a 60% de chance de gravidez por transferência.
Aquelas pacientes entre 35 e 39 precisam de 10 a 12 óvulos para ter esse embrião e ter, né, 50 a 60%. E paciente com mais de 40 anos precisam de mais óvulos. Então, a questão é a qualidade dos óvulos, né? Se a qualidade é inferior, a gente precisa de mais óvulos para compensar. Então, são muitos fatores. Fator masculino grave, a gente precisa de mais óvulos. Então, o principal é a idade em que você faz o tratamento. Então, temos diversas pacientes que conseguem engravidar na primeira tentativa. Fiquem tranquilas e se vocês estão passando por infertilidade, procurar algum especialista, né, Adriana? E conversar sobre essas chances. O relógio é determinante, né? A idade é o principal. Paulo, Corpo lúteo, eu acho que tem uma aqui, Adriana Betânia, que tá bem ansiosa. Corpo lúteo, na ultrassom eu já ovulei, eu ainda vou ovular. corpo lúteo você já ovulou. O ideal é que a gente saiba exatamente quando você ovulou, mas a presença do corpo lúteo indica a ovulação. Paulo, um abraço a Paulo Martins, que é fã da Ju. Paulo, Um abraço, quais um são as chances de beijo. engravidar com trompas elevadas? Bom, os pacientes sempre querem saber de chances, não é, Adriana? Eu digo assim, olha, eu não sou Deus. Já vi muitas pacientes com chances bem baixas engravidando. Então, se Deus quiser, você engravida. O que eu falo é de chances reduzidas, não é? E do tempo, que é precioso, o tempo é óvulo. Então, esse paciente vai ficar tentando, até que essa trompa se mobilize e ache esse óvulo e o espermatozoide se encontre e aí aconteça uma gestação, né? Trompas elevadas são trompas que dificultam a gravidez, né? Uma gravidez espontânea. Então, as trompas não estão na sua localização normal, habitual, para possibilitar uma gestação espontânea. Então, as chances são reduzidas. E aí a gente tem que ver a idade, a reserva, não é? Trompas enoveladas, trompas ascendentes, a gente tem que fazer um tratamento. Se a paciente tiver idade jovem e reserva boa, cirurgia, videolaparoscopia, qual a causa? Endometriose, DIPA. Então, tem muitos fatores, não é? Que a gente precisa ver individualmente. E o nosso preocupação também é a soma de fatores, né? Então, quem está Sim, pensando em engravidar, em qualquer idade, estou com 30 anos, quero engravidar daqui a um ano, começa hoje a mudança de hábitos de vida, porque a chance de a gravidez aumenta, reduz esses riscos todos, é claro, todos não, com mas certeza. reduz E o que a riscos. gente tem visto, Adriana, é realmente os dois fatores, né? Masculino e feminino. Em 20% aí das vezes a gente tem os dois fatores. Nem que seja uma obesidade masculina, com redução da motilidade espermática. Então, a gente, com o aumento da taxa de fragmentação, pacientes que vão para uma cirurgia de microtese, que é a microdissecção testicular, por causa da fragmentação, pela obesidade, e tem outros distúrbios hormonais. Então, com o paciente que tem idade avançada, fator tubário, fator ovulatório. Então, a gente vê muito essa associação no nosso dia a dia. Michele, mesmo menstruando corretamente, posso não ovular? Tenho SOP. Tem que ver o que é que ela está usando de medicação, né? Então, paciente que tem SOP, a gente sabe que existem espectros clínicos dos mais graves aos mais leves, não é? Então, aquela paciente que tem um ovário que parece SOP e os ciclos assim 32, 33 e assim, são quadros mais leves, né? Mas assim, o maior preditor que a paciente ovula, ela menstruar todo mês, a cada 4 semanas, e ter sinais de TPM, mama dolorida, aquela questão da síndrome da tensão pré-menstrual, né? Então, são indícios de que ela ovula, né? Se menstrua todo mês, ovula, mas o melhor método para ver a ovulação é o ultrassom transvaginal. No E entanto, é lembrando, invasiva, né? Um lembrando pouco que o invasiva. fato de ovular não garante que você vai engravidar, né? É um Isso, dos temos que fatores. ver as trompas, Trompas, espermograma. o marido, né? O espermograma, tudo. Eu lembro de uma paciente, né? Eu sempre vou lembrando aqui das pacientes para falar dos fatores. Que ela disse que passou por 2 induções de ovulação, e aí o doutor não queria, e aí o médico não queria pedir o espermograma. Aí ela pediu para ele solicitar, e azospermia. Pois é. Então, Treino, faz parte desse.
Tem duas Sim, perguntas mais, vamos ver se a gente responde. Paciente com endometriose no intestino, depois da cirurgia, pode engravidar? depois de cirurgia pode engravidar. Tem que ver as trompas. Adriana, tem que ver as Você trompas. não acha? Eu tenho uma impressão que eu tenho faz muito tempo, desde uma cunhada minha que eu fiz uma laparoscopia, que tem uma coisa que a gente ainda não investiga. A gente investiga a permeabilidade tubária, mas a gente não tem como investigar a função tubária. Aqueles É, cílios. Às vezes eu tenho a impressão que aqueles cílios estão congelados, assim, com endometriose. E que você, apesar de é, ter permeabilidade, você não tem a função do cílio. Então, assim, para mim, isso, eu ainda acho que Adriana. Exatamente essa permeabilidade observação que você fez. é Tá certíssimo. apenas um dos pontos, a permeabilidade. Mas e a função dessa trompa, né? Então, É, permeabilidade também não a garante. endo- isso. A endometriose, ela afeta a motilidade espermática na tuba. Pois é. Então, é todo esse ambiente inflamatório que muitas vezes a paciente tem um estrossalpingo com poucas aderências, é um estrossalpingo bem inocente e não consegue engravidar. Então, o que é que explica, não é? Justamente o fator inflamatório, o ambiente inflamatório daquela pelve pela endometriose, não é? Então, altera até a motilidade espermática. É, Então, é exatamente isso que você falou. Os eu não cílios, confio eles naqueles já cílios. estão ali afetados. Uma doença inflamatória pélvica que a gente vê que uma trompa foi bastante afetada com hidrossalpinge, aqueles cílios já foram destruídos, Eu estou com não uma é? Então, dúvida. Não é rotina fazer biópsia da trompa, talvez fosse uma ideia no futuro. Biopsiar para ver, porque para mim aqueles cílios não prestam. a gente pode difícil, assim, a gente pode chegar pela esteroscopia, não é? Canalizar a tuba e fazer uma biópsia, quem sabe? Quem Vamos sabe? desenvolver aí esse trabalho. É, Nayara, já tive uma ectópica, foi retirada parte da trompa direita. Fiz esterossalpingografia e o outro só passou na direita, não passou na esquerda. Peraí, ela teve ectópica, uma parte da direita. Então, no caso, você tem um fator tubário à esquerda também, não é isso? Foi o que eu entendi. Pelo que eu entendi, é. É, ectópica causa consequência, né, da infertilidade. Então, ela pode representar doença inflamatória pélvica, endometriose. Então, quando você tem uma tuba afetada, dificilmente a outra não estará afetada, não é? É o É isso mesmo que a gente fator, sempre. geralmente, né? É. Gente, não, infelizmente não dá mais para responder nenhuma pergunta. Temos 40 segundos. Tayane, você gostaria de dizer alguma coisa, se despedir? Eu quero agradecer a todos, né? Todo mundo que esteve na live. Foi ótimo, Adriana. Muito obrigada pela honra do convite. E se quiser outras lives, a gente faz. Muito Vamos obrigada a programar. todos pela participação. Quanto mais informação, de que a informação, a vantagem dessa Melhor. pandemia foi esse acesso à informação, né? Então vamos Sim. aproveitar algo bom, espalhar Foi um conhecimentos. prazer, viu, Adriana? E vou fazer o contato do meu colega. Tá bom, então. Viu? Um Tchau, gente. beijo. Tchau. Tudo de bom.